Claire is practicing her breathing for her upcoming yoga retreat in Bali. Has she ever done yoga before? No. But Claire worked with Empower on her savings and investment strategy. She got good at money, so she can be a little bad. Empower. Invest well, live a little. Join our 19 million customers today at empower.com. Past performance is not indicative of future returns. Investing involves risks. You may lose money. Advisory services are provided for a fee by Empower Advisor Group, LLC, EAG, a registered investment advisor with the Securities and Exchange Commission. Om Namaste. Se gostarem deste e de outros conteúdos Boroá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/BoroáPodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/BoroáPodcasts para mais informações. Paris, França, 28 de julho de 1794. É só mais um homem. O carrasco olha para a sua próxima vítima e pensa: é só mais um homem. Amanhã talvez já se tenha esquecido dele. Faz-lhe sinal e o homem ajoelha-se à frente da trave de madeira. O carrasco aguarda. É sempre neste momento que os condenados imploram pela mãe, cospem uma ironia, fazem pazes com Deus. Mas o condenado mantém-se em silêncio. Só falta uma coisa. O condenado chegou-lhe com um lenço branco à volta da cabeça, tapando o maxilar inferior. Mas para dentro do cesto, as cabeças devem rolar como vieram ao mundo. Num movimento brusco, o carrasco leva a mão ao lenço, agarra-o com as unhas negras, dá um puxão e recua de susto. Atrás do tecido vem um pedaço vermelho escuro de pele, um esguicho de sangue e um cheiro nauseabundo, a carne putrefacta. E logo a seguir, o condenado solta um urro animalesco que ecoa pela multidão e por momentos a faz calar. O carrasco conta até 3. Aos 3, larga a corda e a lâmina fará o resto. Os tempos são assim. Nunca foi tão fácil matar outro homem. 1, 2... Esta é a história de Maximilien Robespierre, o último homem a fazer a revolução. Olá a todos, bem-vindos ao 4º e último episódio deste especial História Obscura, Terror, os Homens que Fizeram a Revolução, no qual contaremos a história da Revolução Francesa da perspectiva de 4 dos seus maiores protagonistas. Hoje avançamos finalmente para dentro do terror. E tudo graças a um homem que, até agora, foi aparecendo nos vários episódios como uma sombra a pairar sobre todos os outros. Maximilien Robespierre. O grande orador, revolucionário apaixonado, pai do terror e da virtude e arquiteto de milhares de mortes, é o maior titã da história da Revolução Francesa. Um homem cheio de contrastes e de personalidade misteriosa. Desafia a nossa análise e capacidade de julgamento. Mas será que Robespierre fez a revolução ou foi ela que o fez a ele? E em que momento é que passou de um homem normal para um tirano sedento de sangue aos olhos do povo de Paris? A primeira vez que Maximilien Robespierre entrou em Paris tinha apenas 11 anos, mas já vivera uma vida inteira. Nasceu em Arras, uma pequena cidade no norte de França. Aos 6 anos, a mãe morreu a dar à luz. O pai fugiu sem deixar rasto e o pequeno Robespierre foi forçado a crescer depressa para ajudar os avós e criar os irmãos. No entanto, era um aluno genial. Ganhou uma bolsa de estudos para o Collège Louis le Grand em Paris e, quando deu por si, tinha-se mudado para a capital. Os anos em Paris foram essenciais para o seu desenvolvimento.
Não só porque se fez advogado, mas também porque abriu a sua mente para o mundo. Descobriu os clássicos greco-romanos, a vida dos imperadores e os discursos de Cícero. Estudou filosofia, retórica, oratória e apaixonou-se pelos ideais iluministas do contrato social de Rousseau. Tinha 23 anos quando voltou finalmente a Arras, já advogado. Robespierre era agora um homem. Mas os vizinhos reconheceram imediatamente os seus olhos verdes e ternos, as feições suaves, o nariz bicudo, os lábios finos. A sua personalidade mantinha-se igual. Era cortês, humilde e recatado. Amava a ordem. Nunca o apanhavam com a roupa desalinhada ou sem a peruca impecavelmente penteada. Não gostava de contacto físico. Em vez disso, preferia a companhia dos livros e trabalhar noite dentro sem ser incomodado. Com o passar dos anos, Robespierre tornou-se um dos advogados mais respeitados da Arras. Era conhecido pelos seus grandes ideais e por transformar o mais simples caso judicial numa defesa apaixonada da igualdade entre os jovens. Corrigiu muitas injustiças, salvou várias vidas. Por isso, quando o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais, todos votaram no jovem advogado para representar a sua região. Foi assim que, em 1789, Robespierre entrou no Salão dos Estados Gerais e tomou o seu lugar. Apenas um de 1.200 representantes de todos os cantos da nação. Destacou-se logo pelo dom da palavra e pelas suas ideias revolucionárias. Defendeu os direitos do terceiro Estado, o sufrágio de todos os homens com mais de 21 anos, o direito à petição e a abolição do tráfico negreiro. Sem saber ainda que preparava uma grande ironia histórica, levantou a voz contra a pena de morte. E, finalmente, repetiu vezes sem conta os ecos das suas leituras de Rousseau, reivindicando o poder da vontade geral, que é, como quem diz, a legitimidade política emergia do povo e o governo devia obedecer. O espírito revolucionário conquistou o pacato advogado. Robespierre não voltou a Arras e ficou em Paris para ajudar a escrever uma nova Constituição. Entretanto, juntou-se ao Clube dos Jacobinos e, com o passar dos meses, foi colecionando novos aliados. Pelas ruas de França, reencontrou um ex-colega do Collège Louis Le Grand, Camille Desmoulins, a distribuir panfletos da sua autoria e a gritar vivas à República. Cruzou-se também com um indivíduo gigantesco de queixo proeminente, o advogado Georges Danton. E foi também, nos seus tempos no Clube dos Jacobinos, que Robespierre apertou pela primeira vez a mão a Jacques-Pierre Brizot, com quem certamente discutia a abolição da escravatura. Quem conhecia Robespierre ficava impressionado. A Revolução atraía todo o tipo de personalidades, mas ele parecia ser o oposto dos brutamontes, oportunistas, radicais, ateus revolucionários e panfletários de rua. Era cordial, inteligente e rigoroso. Vestia-se bem, falava com calma e parecia ter lido todos os clássicos, todos os panfletos, todos os jornais. A sua vida romântica e sexual era um mistério e ninguém o imaginava mergulhado num escândalo. Era, no fundo, o cidadão modelo. Por isso, em março de 1790, um ano depois de chegar a Paris, Robespierre era já o presidente do Clube dos Jacobinos e ganhara a fama de crente na Revolução. De homem honrado, incorruptível. Nas palavras do Conde Mirabeau, este homem irá longe. Acredita em tudo o que diz. Meados de 1792, 3 anos depois do início da Revolução. França caíra no caos. Primeiro a tentativa de fuga do rei, depois um massacre no Champ de Mars, a seguir o início de uma guerra revolucionária contra a Áustria e a Prússia. E finalmente, Brizot e os seus girondinos dominavam a Assembleia, mergulhando os parisienses no medo da guerra.
Robespierre e o seu grupo de aliados, os montanheses, sabiam bem em que lado se colocavam em cada uma das polémicas. A guerra era uma distração dispendiosa que adiava os direitos do povo, esvaziava os cofres do governo e mataria milhares de cidadãos. Ou então, pior ainda, daria origem a uma ditadura militar. Mas a principal diferença entre girondinos e montanheses tinha que ver com o rei. Parisot teimava que Luís XVI fosse julgado por vontade popular, como uma espécie de referendo nacional à monarquia. Mas para Robespierre, isso era uma perda de tempo. Assistir impávido à invasão do Palácio Real e, para ele, a opinião da França era clara. O próprio povo tomara o palácio, prendera o seu monarca e queria condená-lo à morte. Para que um referendo quando os gritos da multidão ecoavam ainda nas ruas de Paris? Ao pedir que o monarca fosse poupado, Parisot e os girondinos não estavam apenas a favor de Luís XVI. Estavam contra a soberania popular. Foi por esta altura que Robespierre adotou, cada vez mais, o papel de uma verdadeira celebridade. Por um lado, passava noites e dias fechado na Assembleia, no Clube dos Jacobinos ou no seu gabinete, entregue a textos legislativos, moções, panfletos, discursos e cartas. Mas por outro, Robespierre cultivou uma imagem de revolucionário virtuoso. Um homem que fazia com a palavra o que os outros queriam fazer com os punhos. Todos os dias, discursava perante a Assembleia, aplaudido com entusiasmo quase religioso por centenas de montanheses. Marat e os seus sans-culottes espalharam a sua fama de incorruptível pelas ruas de Paris. E para onde quer que fosse, era recebido com aplausos, gritos de apoio e chuvas de flores. A sua postura era tão exageradamente virtuosa que começou a correr uma piada irónica sobre ele. Robespierre era o tipo de homem que pagaria alguém para lhe oferecer um suborno apenas para o poder recusar publicamente. O que é certo é que Robespierre começou a acreditar que era mesmo o verdadeiro defensor da vontade popular. Era como se a sua vontade e a vontade do povo fossem uma só e estivesse sobre os seus ombros a responsabilidade de manter a pureza da revolução. Entre o esmagador apoio popular e os seus golpes políticos na Assembleia, Robespierre somou várias vitórias. Em particular, conseguiu que Luís XVI e os girondinos fossem condenados à morte. Se bem se lembram, há apenas 2 anos, Robespierre era contra a pena de morte. No entanto, o antigo abolicionista aceitava agora que os seus inimigos perdessem a vida. Não só o rei, que tanto odiava, como os seus antigos camaradas políticos, os girondinos. Vilão ou amigo, todos dariam a vida. Não seria esse um pequeno preço a pagar pelo sucesso da Revolução? Não seria ainda mais imoral, mais sanguinário, mais criminoso permitir que o despotismo voltasse à França? Julho de 1793, 4 anos depois do início da Revolução. Robespierre não tinha descanso. A Revolução precisava de vigilância constante. Foi por esta altura que, com a ajuda de Georges Danton, Robespierre e os montanheses criaram as 2 grandes instituições da Revolução: o Tribunal Revolucionário e o Comitê de Segurança Pública. À primeira vista, o Tribunal Revolucionário parecia um tribunal como qualquer outro, com jurados, procuradores, juízes e outros oficiais, todos nomeados pela Convenção Nacional. No entanto, o tribunal não procurava justiça, mas sim servir a Revolução. O que nem sempre era a mesma coisa.
Os seus principais alvos eram os suspeitos, o termo técnico para todos aqueles considerados contra-revolucionários. Qualquer deslize cívico poderia garantir uma ida ao tribunal, desde panfletos agressivos ou rumores ouvidos nas ruas. Quanto aos julgamentos em si, eram pura fachada. Tornou-se comum os réus não poderem defender-se de viva voz ou chamar testemunhas a seu favor, enquanto que os procuradores soltavam insinuações, repetiam boatos e acusavam sem provas. Na verdade, o tribunal não julgava a verdade ou a mentira, a inocência ou a culpa, mas sim a pureza ideológica dos réus. A convenção controlava-o com critérios puramente políticos. Quem quer que dominasse a convenção podia prender, acusar e condenar os seus inimigos com toda a facilidade. Era um instrumento, uma arma, uma farsa partilhada. Todos temiam o tribunal, mas todos sonhavam em usá-lo a seu favor. E não poucas vezes, claro, o verdito final era a guilhotina. Uma das acusações mais comuns no Tribunal Revolucionário prendia-se com a falta de zelo revolucionário dos cidadãos que se recusavam a juntar ao Patreon da Broá. A pena, muitas vezes, era a morte. Mas havia uma solução fácil: ir ao patreon.com/broapodcasts e demonstrar o seu fervor revolucionário em troca de conteúdos exclusivos e a oportunidade de comunicar diretamente com a equipa da Broá. Já sabem, se querem salvar a nação dos conspiradores aristocratas, vão a patreon.com/broapodcasts. O Tribunal Revolucionário podia ser a face pública e ameaçadora da Revolução, mas Robespierre e os seus homens exerciam o verdadeiro poder à porta fechada. Inicialmente, o Comitê de Segurança Pública foi criado sob a liderança de Georges Danton, com o objetivo de centralizar a defesa de França contra os inimigos da Revolução. Ao longo dos vários meses, o Comitê foi aumentando a sua lista de responsabilidades e poderes: a gestão do Exército e da Marinha, a coordenação com várias províncias, a logística da distribuição de alimentos e matérias primárias, o controle político do Tribunal Revolucionário e, claro, a perseguição aos contra-revolucionários. No fundo, era uma espécie de governo de emergência. Mas apesar de toda esta influência política, o Comitê tinha apenas 12 membros que, ao contrário das centenas de deputados da Convenção, reuniam em segredo, sem nunca partilharem as suas atas e documentos. No final de 1793, só Robespierre e os 11 colegas sabiam o que lá se passava. E se lhes perguntassem o porquê de tanto secretismo, teriam uma resposta até compreensível. A queda dos girondinos demonstrara que os maiores aliados podiam revelar-se inimigos de morte. E, além disso, alguém tinha de gerir o país com mão de ferro. Não fosse a justiça cair na mão de multidões descontroladas, como vimos com os massacres de setembro. Era preciso proteger o povo de si mesmo. E por isso, o núcleo de verdadeiros revolucionários tinha de ser pequeno, fechado, intransigente. Foi por esta altura que se formou um triunvirato. Robespierre estava sem dúvida no topo, mas logo a seguir surgiam dois dos seus maiores aliados. O primeiro, Georges Couthon, primeiro secretário do Comitê, era um advogado maçom preso a uma cadeira de rodas depois de perder o uso das pernas num ataque de meningite. Couthon fora, desde sempre, um grande apoiante de Robespierre e ajudara-o a destruir os girondinos e sedimentar o poder. Mas o terceiro elemento do triunvirato era ainda mais radical. Louis-Antoine Saint-Just, outro advogado de apenas 26 anos, mais tarde conhecido como o Arcanjo do Terror. Saint-Just era um fanático.
gritava mais que os outros montanheses, escrevia com maior violência, ofendia com mais acidez. Num discurso público, afirmou que o navio da Revolução só pode chegar ao porto num mar avermelhado, com torrentes de sangue. E sobre o Tribunal Revolucionário, deu eco à visão maniqueísta de Robespierre. Não podemos apenas castigar os traidores, mas todos aqueles que não são entusiastas. Há apenas 2 tipos de cidadãos, os bons e os maus. A República deve aos bons a sua proteção e aos maus deve apenas a morte. Foi com a ajuda de Couthon e Saint-Just que Robespierre chegou definitivamente ao poder. 1793 foi o ano da mudança. Em julho, Georges Danton, ex-aliado de Robespierre, foi afastado do Comitê de Segurança Pública. Em setembro, a nova lei dos suspeitos deu ordem para que todos os alegados contra-revolucionários fossem detidos. Isso incluía, claro, todo e qualquer inimigo de Robespierre. Em outubro, Saint-Just conseguiu fazer passar uma moção na Convenção Nacional declarando que o governo seria revolucionário até à paz, suspendendo a Constituição, aprovada 6 meses antes, e dando ao Comitê de Segurança Pública ainda mais poderes executivos. E até ao final do ano, Danton, Desmoulins e os outros críticos de Robespierre foram pintados como potenciais suspeitos. O Comitê agiu segundo a vontade de Robespierre e o Tribunal Revolucionário deteve e condenou à morte dezenas dos seus inimigos políticos. O ambiente em Paris tornou-se irrespirável. Parecia haver apenas 2 opções: ou alinhar com Robespierre ou entregar-se à morte. Início de 1794, 5 anos depois do início da Revolução. O novo ano trouxe a queda dos derradeiros inimigos de Robespierre. Os primeiros conhecemos no episódio anterior, Danton e Desmoulins. No entanto, havia outra facção que ocupava o pensamento de Robespierre. E, curiosamente, tratava-se de um grupo ainda mais radical que ele. Tudo começara em setembro de 1790 com a publicação da primeira edição da revista satírica Le Père Duchesne, ou seja, o pai Duchesne. Tratava-se dos ensaios de uma figura ficcional, um sans-culotte de cachimbo no canto da boca que usava a ironia e a linguagem escatológica para fazer pouco do antigo regime. No fundo, era uma espécie de Zé Povinho francês, um Jean Peuple, que, entre outras coisas, chamava o rei de bêbado e acusava Maria Antonieta das maiores devassas sexuais. A revista foi um sucesso imediato e catapultou o seu fundador, o jornalista Jacques Hébert, primeiro para o Clube dos Jacobinos e depois para a Assembleia. Herbert era um republicano ateu, radical, populista e barulhento que celebrou os grandes eventos da Revolução, incluindo os massacres de 1792 e a morte do rei. A sua fama entre o povo de Paris valeu-lhe um poder agregador sem precedentes, pelo que os herbertistas, como ficariam conhecidos, conseguiam muitas vezes converter multidões inorgânicas em insurreições politicamente organizadas chamadas journées ou jornadas. Herbert ajudou a organizar manifestações, greves, cercos e edifícios administrativos. E foi graças à sua influência que uma turba de sans-culottes cercou a convenção e exigiu a morte dos girondinos. Isto é um elemento importante de referir porque nós damos sempre a entender que a morte dos girondinos foi só um ato político dos montanheses, mas na verdade, no momento em questão, havia uma massa popular gigantesca que tinha cercado as instalações e exigia a morte dos girondinos, e essa massa vinha por parte dos herbertistas.
No entanto, Herbert depressa encontrou o seu nicho de especialidade: o combate à Igreja Católica. No geral, a Revolução tinha um caráter secular, defendia a liberdade religiosa e pretendia destornar o catolicismo do seu lugar cimeiro na sociedade. No entanto, os herbetistas foram muito mais longe. Juntamente com outros grupos radicais, Herbert liderou um movimento anticatólico e eventualmente antirreligioso. Dezenas de milhares de clérigos foram perseguidos, presos, mortos ou forçados a emigrar. Destruíram-se igrejas, imagens religiosas, campanários, crucifixos. Muitas das terras da Igreja Católica foram redistribuídas pela população. E nem o calendário gregoriano escapou à fúria antirreligiosa. Em 1792 nasceu o calendário da República, que eliminava a contagem dos anos e o nome dos meses usados até então. As datas francesas seriam calculadas não a partir do nascimento de Cristo, mas sim da implantação da República, que seria o ano 1. Já os 12 meses gregorianos foram substituídos por termos alusivos a cada estação, como Brumaire, de bruma, Germinal, de germinar, Floreal, de flor e Fructidor, do latim, para fruta. No entanto, os herbertistas depressa entrariam em rota de colisão com Robespierre. O presidente do Comitê de Segurança Pública considerava Herbert um radical perigoso, que transformava a seriedade da Revolução numa farsa ridícula. Quando correram rumores que Herbert pretendia organizar um levantamento popular contra os montanheses, Robespierre agiu depressa e sem escrúpulos. Ordenou a sua detenção e ida ao Tribunal Revolucionário, onde os herbertistas foram condenados à morte na guilhotina a 24 de março. Tudo isto apenas 2 semanas antes de Danton e Desmoulins terem o mesmo fim. Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse, only on Netflix. Foi desta forma que, em abril de 1794, Robespierre atingiu o máximo do seu poder. Era o líder do Comitê de Segurança Pública, dominava o Tribunal Revolucionário e a Convenção e eliminara todos os seus inimigos. Primeiro, o rei, depois os girondinos, depois os dantonistas e, finalmente, os herbertistas. Tudo isto enquanto a guilhotina trabalhava sem descanso, eliminando todos os suspeitos de contra-revolução. A sua confiança tornou-se desmedida, mas a sua crença na própria virtude também. Por esta altura, o advogado bem-intencionado dera lugar a um político sanguinário. Num dos seus discursos mais populares disse: se a base do governo popular em tempo de paz é a virtude, a base do governo popular durante a Revolução é a virtude e o terror. Virtude sem a qual o terror é destruidor. Terror sem o qual a virtude é impotente. O terror é nada mais que uma justiça rápida, severa e inflexível. É uma emanação da virtude. É menos um princípio por si mesmo e mais uma consequência do princípio geral da democracia aplicado às necessidades mais urgentes da pátria. E este seria o Robespierre recordado pela história. Um homem que se via a si mesmo como uma personificação da revolução, da democracia e da pátria. Alguém disposto de tudo para implementar a sua visão de virtude e justiça. Os seus atos violentos ocultavam intenções puras, mesmo que os outros não vissem o mundo com a mesma clareza. Conta-se que o maior desejo de Robespierre era ser lembrado como um revolucionário justo
e não como um tirano. Ou seja, ser recordado nos seus próprios termos, não pela forma como os outros o viam, mas por aquilo que acreditava ser. E seria exatamente esta diferença, este contraste, que o condenaria à guilhotina e à imortalidade. Champ de Mars, Paris, 8 de junho de 1794. Já todos ignoram o massacre. A visão de cabeças cortadas, cadáveres na rua e sangue nas vielas tornou-se um fenómeno diário em Paris. E além disso, hoje é dia de festa. Centenas de milhares de parisienses correm ao Champ de Mars e tudo o que veem é uma multidão nos seus melhores casacos e vestidos a agitar bandeiras tricolores. O clima é de festa, mas também antecipação. De súbito, o som de uma orquestra. Uma procissão fura a multidão e em cabeçala vem um homem baixo e magro com uma peruca impecavelmente penteada, um casaco azulado e calças amarelas. É ele, o líder do comitê, o garante pleno da revolução, e hoje presidirá à primeira cerimónia de uma religião por si mesmo inventada, o culto ao Ser Supremo. O homem do casaco azul sobe para cima de uma montanha artificial, toma lugar à sombra de uma enorme árvore decorada com fitinhas brancas, azuis e vermelhas e toma a palavra. A sua voz é a mais conhecida de Paris, mas hoje não grita por sangue e morte. Celebra a queda do ateísmo. Fala da imortalidade da alma e de um Deus criador. Ergue os braços a pedir aplausos. Alguém diz em surdina: não lhe chega a ser mestre, quer também ser Deus. E por entre a multidão, pela primeira vez em muitos meses, alguns membros da Convenção Nacional não tremem de medo, nem desviam o olhar. Em vez disso, riem-se. É difícil definir em que momento começou a queda de Robespierre, mas a celebração do culto do Ser Supremo é um bom ponto de partida. Para muitos parisienses, a visão de Robespierre no topo de uma montanha artificial, como Jesus Cristo no seu Sermão da Montanha, foi como que o acordar de um pesadelo. Seria aquele o tal homem incorruptível e virtuoso que só pensava na soberania popular e na vontade geral? Pela primeira vez, os seus inimigos reuniram coragens para se juntar e fazer uma pergunta impensável. Como seria a revolução sem Robespierre? Estava claro que se posicionava como um sacerdote e um tirano, um líder espiritual e político. No fundo, exatamente o tipo de déspota que a revolução procurara eliminar. O que seguiram foram menos de 2 meses de antecipação, paranoia e jogos de poder. Robespierre descobriu que alguns elementos da Convenção discutiam o seu fim e conspiravam nas suas costas e explodiu de raiva. Com a ajuda do seu aliado Georges Couthon, fez aprovar a Lei de 22 Prairial, referência à data do calendário da República, mas que ficaria mais conhecida como a Lei do Grande Terror. Na prática, a nova lei dava ao Tribunal Revolucionário poderes nunca vistos para acelerar as suas condenações. Cada julgamento ficaria limitado a apenas 3 dias. O réu não tinha direito à defesa e só havia 2 verditos possíveis: inocência ou morte. A partir dali, até as acusações mais vagas, como difamar os patriotas, espalhar notícias falsas ou corromper a consciência pública, levariam, em apenas 72 horas, a uma condenação à morte. As consequências não se fizeram esperar. Trabalhando dia e noite, os homens de Robespierre encheram o tribunal com os seus inimigos políticos.
À mínima suspeita, nem os membros da convenção escapavam à guilhotina. E só aqueles que denunciassem conspiradores ou gritassem o seu apoio a Robespierre eram poupados. Segundo um relato da época, caíam cabeças como telhas de um telhado. E uma ilustração de um jornal mostrava Robespierre junto à guilhotina, com a corda nas mãos, pronto a decapitar o último homem que sobrava em Paris. O próprio Carrasco. Calcula-se que em apenas 49 dias, mais de 1.400 pessoas foram parar à guilhotina. Uma média de 29 mortes por dia. Ou seja, uma cabeça cortada por cada 60 minutos. E, no entanto, o grande terror teve um efeito surpreendente. Alimentou ainda mais a fome de mudança dos críticos de Robespierre. Se todos iam parar à guilhotina, se França estava condenada ou a vergar-se perante Robespierre ou a aceitar a morte, então não tinham nada a perder. A 27 de julho de 1794, a Convenção reuniu-se para fazer algo extraordinário. Decretar que Robespierre, Couthon, Saint-Just e outras 200 de aliados eram criminosos e deveriam ser julgados pelo Tribunal Revolucionário. Para surpresa de toda a gente, Robespierre entrou na Convenção para se defender, cabisbaixo, pálido e exausto. Parecia doente, ou então não dormia há vários dias. Mas os seus críticos viam na sua postura melodramática uma tentativa de enfocar pena. Sob os gritos violentos de todos os outros deputados que ora o defendiam, ora exigiam a sua morte, Robespierre lançou a sua última cartada. Falou de uma enorme conspiração no seio da Convenção, mas recusou-se a dar os nomes dos conspiradores. Era uma jogada de gênio. Usaria a seu favor a paranoia e a desconfiança e esperaria que os seus inimigos se dividissem em fações e apunhalassem uns aos outros. Era um truque antigo. Usaram-o vezes e vezes sem conta e sempre escapara incólume. A estratégia só tinha de funcionar mais uma vez. Só mais uma vez e a revolução seria salva. No entanto, era tarde demais. Os olhos da Convenção estavam abertos para as maquinações de Robespierre e os delegados imunes à sua influência. O auditório explodiu em gritos, apupos e ofensas. Alguém chegou mesmo a gritar que Robespierre estava engasgado com o sangue de Danton. Foi aí que Jean Lambert Tallien, um dos críticos mais focais de Robespierre, sacou de um punhal e gritou que estava disposto a matar o tirano ali mesmo, caso a Convenção se recusasse a acusá-lo. E quando finalmente a moção foi a votos, ganhou a Revolução. Robespierre, agora desmascarado, deveria abandonar a Convenção e ser detido imediatamente. Aquela foi a última noite de vida de Robespierre. A Convenção ordenara a sua detenção, mas as várias prisões recusaram-se a recebê-lo. Robespierre refugiou-se num hotel com a sua família e núcleo duro, Saint-Just, Couthon e até Augustin, o irmão de Robespierre, que exigira ser preso com ele e recusava-se a abandoná-lo. A noite caiu sobre Paris e Robespierre lançou pedidos de ajuda, mas ninguém veio em seu socorro. A Comuna de Paris, os jacobinos e os montanheses conseguiam cheirar o seu desespero e antecipar a sua queda. Quando finalmente a Convenção reuniu alguns homens para o ir buscar, o que encontraram foi um grupo em desânimo total. Ao ver chegar o inimigo, os aliados de Robespierre dispersaram em pânico. O seu irmão tentou saltar por uma janela e ficou gravemente ferido. Couthon tentou escapar às cavalitas de um criado, se bem se lembram, ele anda de cadeira de rodas, mas acabou por cair das escadas. Saint-Just, catatónico, pálido de medo, entregou-se sem oferecer resistência.
alguém virou uma pistola contra a própria cabeça e premiu o gatilho. E no meio do desespero, uma de duas coisas aconteceu. Ou um soldado disparou sem querer, ou o próprio Robespierre tentou matar-se com uma pistola, falhando o alvo e arrancando o próprio maxilar. O que é certo é que, quando finalmente o arrastaram para a rua, Robespierre, o líder do Comitê de Segurança Pública e mentor do terror e da virtude, estava reduzido a um farrapo. Gritava de dor, à beira do desmaio, com parte do maxilar arrancado e o sangue a escorrer-lhe pela camisa abaixo. Seguiu-se a humilhação. A visão do grande Robespierre, estendido numa maca de madeira com um enorme lenço empapado em sangue à volta da cabeça, despertou nos parisienses um alívio tão grande que milhares de pessoas acompanharam a sua comitiva até à guilhotina, gritando ofensas, chamando-o de tirano, atirando-lhe frutos podres e cuspindo-lhe em cima. Finalmente, ao deitar-se debaixo da lâmina, Robespierre era uma sombra do homem que fora. Exausto, coberto de sangue, com a cara aberta ao meio, sempre prestes a perder os sentidos e desmaiar. Tudo isto ao som dos berros furiosos da multidão. Os seus inimigos teriam um último momento de vingança. Antes de ativar a guilhotina, o carrasco dobrou-se sobre o condenado e arrancou o lenço que lhe segurava o maxilar. A última palavra de Robespierre, antes de morrer, foi um terrível grito de dor. Maximilien Robespierre é uma figura fascinante. Não é por acaso que todas as histórias da Revolução Francesa e do terror debatem sobre onde começar a sua narrativa, mas todas concordam que a morte de Robespierre é o ponto final definitivo. Com ele, morreu um projeto de mudança e um novo regime, mas também um pesadelo aterrorizador que paralisou um país inteiro. E, no entanto, é a sua personalidade que o torna apaixonante. Talvez seja o contraste entre a virtude e o terror de que tanto falava, entre o jovem advogado que foi e o tirano que se tornou. Talvez seja a dedicação absoluta à sua ideia de revolução, tão fanática quanto inspiradora. Talvez seja o mistério das suas motivações. Seria um ambicioso sociopata que descobriu um palco perfeito ou um homem genuinamente crente nas suas ideias que se deixou cair numa espiral de violência? Será que acreditava mesmo que a única forma de conduzir o seu país à verdadeira liberdade era assumir ele mesmo o terrível papel de carrasco? Se calhar é isso. Robespierre representa, por um lado, a convicção inabalável que todos já sonhamos ter e o abismo em que podemos cair se perdermos o controle. A Revolução Francesa foi um momento de profunda transformação para a história europeia. Mas o seu legado não é fácil de resumir. Por um lado, pôs fim a séculos de monarquia absolutista e abriu caminho para muitas outras experiências políticas que moldariam o futuro da Europa. Mas por outro, é inegável que a Revolução Francesa, ainda que tivesse começado com intenções nobres, transformou-se num monstro que devoraria os seus próprios filhos. A esmagadora maioria dos seus protagonistas acabou na guilhotina. Homens terríveis tornaram-se ainda piores e homens bons deram por si a fazer coisas terríveis. Em apenas alguns anos, os autores da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão mergulharam em violentas lutas corpo a corpo, de punhal na mão, competindo para ver quem era o último a ser executado. E o mais assustador é pensar se isso é, ou não, inevitável. Se, para vencerem, as grandes virtudes não precisam primeiro de pagar o preço do terror. Obrigado a todos por terem
ficado connosco mais uma semana e por termos chegado ao fim de um episódio tão especial. Com este episódio fechamos este primeiro leque de episódios especiais do História Obscura e terminamos assim a nossa saga do terror, os homens que fizeram a Revolução. Havia muitos mais homens que podíamos falar, alguns que foram surgindo aqui e ali, Herbert, Marat, mesmo o General Lafayette, que era outra personagem absolutamente magnífica, mas estes quatro, este núcleo principal, Luís XVI, surpreendentemente, por motivos que acho que conseguimos validar, Brizot, Danton e Robespierre são as quatro figuras essenciais para perceber a macronarrativa da Revolução, surpreendentemente todos eles acabando da mesma maneira. Luís XVI, executado pelo grupo seguinte, Brizot, executado pelo grupo seguinte, Danton, executado pelo grupo seguinte, Robespierre, executado pelo grupo que eventualmente iria levar a Revolução para novos caminhos e para Napoleão. E esperamos que isto tenha permitido um entendimento maior do que é a história da Revolução Francesa e talvez da sua importância para a época moderna. Com isto resta-me apenas agradecer e dizer que este género de programas só é possível com o vosso apoio constante e incansável no Patreon da Broá. Ninguém vai perder cabeças, os aristocratas contra-revolucionários não vão ganhar, mas o vosso apoio é essencial para nós continuarmos a produzir programação de grande qualidade. Obrigado a todos, vemo-nos para a semana. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcast, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Milan, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcast.